Enfim, estamos concluindo, após mais de 4 meses, praticamente 5 meses de exposição bíblica na carta de Tiago, essa carta tão importante e atual para os nossos dias, né? Sabemos, e você deve se recordar, você que tem acompanhado a nossa série, que o enfoque de Tiago gira em torno do aspecto da maturidade cristã e como isso é pertinente aos nossos dias. Como há pessoas que se dizem cristãs, em pleno século XXI, e vivem qualquer outro evangelho, menos o do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Como é importante aprendermos na carta de Tiago aquilo que ele diz ser necessário para nos encontrarmos como indivíduos maduros diante de Cristo Jesus. E na perspectiva de Tiago, maturidade não tem a ver com ler livros de autoajuda, não tem a ver com ouvir ou compartilhar experiências e histórias de encorajamento. Na perspectiva de Tiago, maturidade cristã passa necessariamente por provas, por momentos de dificuldades, por perdas, por sofrimento. Na perspectiva de Tiago, maturidade cristã tem a ver ainda com o domínio próprio da língua. O bom uso das palavras é um termômetro para saber se o indivíduo realmente é maduro ou não na fé. Na perspectiva de Tiago, maturidade tem a ver com a aquisição da sabedoria divina e não da sabedoria humana, da erudição humana. Na perspectiva de Tiago, perseverança está entre as prioridades do vocabulário de um cristão maduro. Esses e muitos outros aspectos nós trabalhamos, aprendemos e exploramos ricamente ao longo dos 4 primeiros capítulos. E agora eu quero convidar você a abrir comigo a carta de Tiago, no capítulo 5, e nós iremos meditar na noite de hoje os versos finais de 12 a 20 do capítulo 5, então, da carta de Tiago. Quando nós olhamos e chegamos à altura dessa carta, nessa parte final, Tiago vai, em todo o tempo, chamar a nossa atenção, a minha e a sua, para o bom uso das palavras. Ele já havia exortado no capítulo 3, em outras partes da sua carta, a responsabilidade que nós temos em usar corretamente as palavras, a ponto de dizer, inclusive, que uma palavra maldita, ela é semelhante a uma fagulha que vai incendiar toda uma floresta. Precisamos ser bons mordomos dos nossos lábios. E agora, nessa parte final da sua carta, Tiago vai chamar a atenção, dos versos 12 ao verso 20, em ações que devem caracterizar a vida de um indivíduo maduro na fé em Cristo, a partir do bom uso de palavras oportunas. E para isso ele vai começar reproduzindo as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, discorridas por ele no seu Sermão do Monte. Mas ele vai chamar a nossa atenção também para o uso adequado das palavras no relacionamento com Deus através da oração. E essa dupla responsabilidade que ele nos apresenta através da oração e através do empenho da sua palavra enquanto cristão, será o termômetro que vai balizar a maturidade da nossa vida. Então ele diz o seguinte: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente?
chame os presbíteros da igreja, e estes façam sobre ele ungindo com óleo, façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e meio não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Tiago, agora na sua parte final, vai começar finalizar o seu discurso, chamando-nos a atenção de palavras mentirosas, dizendo: olha, você precisa ter consciência daquilo que você diz. Portanto, esteja atento em todo tempo ao empenhar as suas palavras, atento em cumprir, em honrar com elas. E essa preocupação de Tiago, em que cada um de nós deve ter ao assumir um compromisso, empenhando a sua palavra em honrá-lo, recai nada mais, nada menos no caráter do Deus a quem servimos. O nosso Deus é um Deus verdadeiro. O nosso Deus reside em luz. E nós precisamos ser imitadores dele. Por isso, nós não podemos, nós não devemos emitir uma opinião, assumir um compromisso e não honrarmos com ele. Porque a palavra minha e sua deve ser sim ou não. Nós não temos que jurar, nós não precisamos disso. Como um pequeno Cristo, ou como um cristão que somos, nós em tudo devemos nos assemelhar ao nosso Salvador. Por isso, o que passar do sim e do não está passivo a juízo. O que passar do sim e do não, nas palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte, é de procedência maligna. Por que Tiago chama a atenção daquele grupo? Era uma prática muito comum entre os judeus tentar fazer juramentos para ratificar e corroborar as suas afirmações. E Jesus vai dizer: os meus discípulos, os meus seguidores não precisam fazer isso. Aqueles judeus, eles juravam por tudo, exceto mencionando o nome de Deus, porque isso seria blasfemar. Mas eles juravam pelos céus, pela terra, por Jerusalém, pela família, pela saúde, por tantas e tantas coisas. E Jesus vai repreender aquele grupo dizendo: olha, não façam isso. Na verdade, vocês não devem, em Mateus 5, 34 a 37, Jesus diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E o que disto passar vem do maligno. Queridos irmãos, precisamos ter atenção com aquilo que nós falamos.
podemos nos encontrar diante de Deus, proferindo votos de tolo, como diz Eclesiastes, assumindo compromissos que não honramos diante de Deus e diante do meu próximo. Muitas das vezes, o que motiva indivíduos cristãos a assumirem esse compromisso tem a ver com aquilo que a Bíblia chama de temor a homens. Ah, pastor, sabe, eu fiquei sem jeito de dizer não para ele. Essa preocupação com o que os outros vão pensar ou construir a imagem sua e minha na cabeça deles acaba governando as nossas decisões. E o Senhor Jesus diz que isso não pode acontecer. E Tiago vai ratificar dizendo: o cristão não tem necessidade de jurar nada a ninguém, porque a sua palavra deveria ter o peso e a credibilidade necessária. Ah, foi tempo, irmãos, foi tempo em que em cidadezinhas do Brasil, algumas pessoas se apresentavam como cristãos e adquiriam respeito da vizinhança. Infelizmente, por causa do péssimo testemunho e desserviço de alguns que se dizem cristãos, mesmo os cristãos sérios, maduros, são colocados no mesmo saco e comparados e igualados a todos esses indivíduos que prestam desserviço ao reino. Tiago e o Senhor Jesus estão aqui combatendo uma prática irreverente e indiferente, desrespeitosa pela verdade. Os judeus, especialmente a classe da liderança religiosa, desprezava a verdade, mas proferia juramentos, proferia inúmeros juramentos. Quando nós estudamos a história da igreja, especialmente no período medieval, encontramos um indivíduo, um episódio que deve nos chamar muita atenção. Um indivíduo piedoso chamado Tomás de Aquino. Diz alguns historiadores que ao lecionar diante dos seus alunos, alguns monges, alguns cristãos que estavam no mosteiro, se debruçando na palavra de Deus para aprender dela, diz então alguns historiadores um episódio muito interessante que ocorreu na vida de Tomás de Aquino, que ele, em uma certa situação, estava escrevendo a sua aula na lousa, e alguns indivíduos do final da sala, do fundão, que queriam zombar e escarnecer de Tomás, disse: ó grande mestre, veja e perceba, olha, acabou de passar uma vaca voando na janela. E diz os historiadores e biógrafos que ele parou tudo, exatamente tudo, o que ele estava fazendo, a lousa, e foi até a janela. E durante aquela caminhada, aquela trajetória até a janela, aquela turma começou a dar gargalhada e zombar de Tomás de Aquino. E ao olhar pela janela, ele não viu nenhuma vaca voando, adivinha, né? E então outros colegas de turma perguntaram: mas mestre, o senhor não sabia que vaca não voa? Então dizem alguns historiadores que registraram a resposta de Tomás de Aquino, dizendo: eu prefiro crer em uma vaca voando do que em cristãos verdadeiros mentindo. E a partir daquele momento, então, a turma se silenciou. E a aula passou a ser Mateus capítulo 5 e Tiago capítulo 5. Seja, portanto, o seu falar, as suas palavras, sim, sim, não, não. Vocês não precisam jurar. Aquilo que você disse deve ser honrado a todo o custo.
Pense, já dizia alguns pais da antiguidade, ligue o cérebro antes de abrir a boca. Pense naquilo que você vai dizer. Porque é capaz de alguém compartilhar um pedido de oração com você e você disser a essa pessoa, eu vou estar orando por você, e esquecer de orar por ela. Então faça o seguinte, ou anote, ou pare ali naquele momento, abrace a pessoa e ore, mas absolutamente não assuma compromissos em que você não possa honrar. Uma segunda grande temática, ainda no bom uso das palavras, que Tiago nos ensina, olhando a partir do verso 13, agora vai girar em torno das nossas orações. Mais uma vez, o bom uso dos lábios. Como nós devemos usar adequadamente as nossas palavras? Versículo 13. Está entre vós alguém sofrendo, literalmente alguém aflito, faça orações. Queridos irmãos, como foi bom e agradável estarmos aqui na sexta-feira. Tivemos um período próprio, apenas de petição, em que nós pudemos compartilhar, dividir as nossas dificuldades, os nossos desafios. E olhando para o capítulo 5, o sofrimento, provavelmente, que Tiago tem em mente, é aquele sofrimento decorrente dos últimos 2 domingos que nós falamos. Da opressão dos ricos sobre os cristãos simples, das perdas, do prejuízo que eles estavam tendo diante de líderes e de empregadores gananciosos. E esse sofrimento também não se limita ou restringe a isso. Você poderia estender esse sofrimento à saúde física, a emprego, a questões relacionais, enfim, aflições como um todo. Existe alguém entre nós sofrendo? Como devemos agir? Orando. Esse é o remédio, esse é o caminho, essa é a solução, o bom uso das nossas palavras. Tiago, e nós falamos disso aqui na semana passada, lá no versículo 9 do capítulo 5, sabia que o sofrimento humano ensejaria, viabilizaria murmuração, queixa. E Tiago vai dizer, você está sofrendo, não murmure, não se queixe, isso é pecado, confie no Senhor. E agora, então, completando o seu raciocínio no versículo 13, ele diz, faça orações. Faça orações. Como já bem dizia minha mãe, para de dar murro em ponta de faca, para de querer resolver os problemas que lhe cerca com as suas próprias forças. Você vai se esgotar, você vai suar a camisa, gastar a sua energia em vão. Faça orações. Você até pode lamentar. Lamentar é sinônimo na Bíblia de se entristecer, mas nunca se queixar ou murmurar, porque isso é expressão de insatisfação, de falta de contentamento e gratidão, e uma resistência à aprovação de Deus em sua vida. Lamentações é natural, faz parte do sofrimento humano. Aliás, o profeta Jeremias escreveu uma obra intitulada Lamentações. Lamentar é viável, lamentar é saudável, é rasgar o coração diante do sofrimento que lhe cerca, que lhe aflige. Devemos orar pelos que sofrem. Sempre haverá um misto de pessoas dentro da igreja, pessoas que sofrem e pessoas que compartilham do mesmo ambiente e que se alegram. E qual é a outra expressão
saudável do uso das palavras é com aqueles que se alegram cantar louvores. Mais uma vez, o bom uso das palavras tem a ver com expressão de gratidão, de alegria, de gozo, de júbilo. Está alguém alegre entre vocês? Cante louvores. Está alguém sofrendo? Faça orações. Não pense que, a parte das orações, você, como um cristão maduro, irá encontrar resposta aos seus dilemas. E aí, então, a partir do versículo 14, nós iremos adentrar numa parte da carta de Tiago, que é muito mal compreendida aí fora. Um episódio polêmico, complexo, que em alguns contextos, quando é mal entendido ou compreendido, gera e sustenta práticas não bíblicas, não escriturísticas, por uma interpretação equivocada, por uma interpretação precipitada. Diz então o versículo 14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Ore pelos enfermos. Mas aqui na carta de Tiago, não se trata de uma doença ou uma enfermidade reflexo do mal natural. Por exemplo, as nossas crianças, essa semana aqui da igreja, estão sendo acometidas de roséola, uma virose que passa, dá febre, fica 2, 3 dias, deixa umas pintinhas no corpo e vão embora. Não se trata de uma gripe, de uma garganta inflamada, de uma doença comum. Aqui na carta de Tiago, especificamente no capítulo 5, essa enfermidade é decorrente de uma prática regular pecaminosa. E como é que nós podemos perceber essa doença sendo expressão de uma vida de desobediência a Deus? Simples, quando você olhar o versículo 15 e o versículo 16, você vai se deparar com Tiago dizendo sobre a necessidade de confessar o seu pecado para a sua própria cura. Não é necessário que os presbíteros ou os pastores orem por esses enfermos. Parece aqui que Tiago manda chamar os presbíteros porque esses que estão enfermos estão impossibilitados, inclusive, de deslocamento. Eles estão acamados. E como esses indivíduos pecaram provavelmente contra a liderança ou contra toda a igreja, então aqueles que devem abordar esse indivíduo, promovendo a confissão e a retratação, eram, portanto, os presbíteros. Então nós não devemos compreender aqui, que aqui se trata de uma doença natural, mas sim uma doença que nós chamaríamos de pneumossomáticas. Assim como a psicologia chamaria de psicossomática, psico da alma e pneumo do espírito. Indivíduos adoecem profundamente por causa dos seus pecados. E por causa, ora, da obstinação e da rebeldia, e ora até mesmo por uma mão pesarosa de Deus em disciplinar aqueles seus filhos a quem Ele ama, então haverá situações em que indivíduos se encontrarão acamados, tendo que chamar presbíteros ao seu encontro, para que eles então se reconciliem, se retratem e assim tenha esse problema maior que é o espiritual sanado. E aí alguns vão olhar e vão falar, pastor, então a prática do óleo é necessária nessas ocasiões? Não. Aqui a expressão ungindo com óleos é a expressão aleipos, é o verbo aleipo. Aleipo não é unção no sentido cerimonial. Krios é a unção cerimonial, da onde vem Cristo, raiz cognata. Lembra? Jesus Cristo
Na verdade, Cristo não é o sobrenome de Jesus, nem é um nome duplo. Cristo é um título dado a Jesus como Emanuel e como tantos outros. O nome de Jesus é Jesus. Mateus nos ensina isso. Mas aqui a expressão que Tiago usa, ungindo-o com óleo, é uma expressão usada predominantemente para fins medicinais e terapêuticos. Em outras palavras, a melhor tradução seria massageando, friccionando com óleo. Talvez algum tipo de óleo que tinha uma finalidade analgésica ou anti-inflamatória à época. Não havia todos os recursos medicinais que nós temos hoje. Naquela época, eles usavam muito aromas e óleos, como, por exemplo, Jesus conta na parábola do bom samaritano. Lembram, em Lucas capítulo 10, que então um samaritano encontra um indivíduo violentado, jogado na beira da estrada, e o que ele faz com aquele indivíduo? Ele unge-o com óleo e vinho, e leva até então uma hospedaria para tratar da sua saúde, da sua integridade física. Portanto, a prática que muitas igrejas e alguns contextos aí fora lançam mão, baseado no versículo 14, na verdade, do capítulo 5, versículo 14, não é uma prática, ou melhor, uma interpretação correta e a mais adequada do texto de Tiago. Aqui, em outras palavras, encontramos pessoas adoecidas, que somatizaram no seu próprio organismo reflexos do seu pecado, da sua rebeldia e da sua obstinação. E o que Tiago está dizendo é: trabalhe com esse indivíduo nos seus dois aspectos. No aspecto medicinal orgânico, mas no aspecto espiritual por meio da oração. E lembre que a oração do justo tem uma eficácia que nós não conseguimos imaginar. Existe um alcance, uma esfera de atuação que foge à nossa compreensão. Se você for em Números 12, você vai se deparar com um episódio em que, por exemplo, Miriam e Arão pecam contra Moisés. E Deus dá uma lepra a Miriam, sua irmã. E sabe quem salvou Miriam e Arão do seu pecado? Moisés. Sabe como é que ele fez isso? Orando. Orando. Pecados matam o homem. Abra comigo sua Bíblia no Salmo 32. Olha lá comigo rapidamente o que Davi experimentou em termos de pecado após ter adulterado com Batseba. Olha comigo o Salmo 32 e acompanha os versos aqui de 3 até o verso 6. Salmo 32, um salmo de confissão de Davi, bem como o Salmo 51, entre outros. Diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Talvez Davi aqui está expressando de uma forma poética uma manifestação de um quadro depressivo, em que arrancava das suas entranhas gemidos de dor. Versículo 4, porque a tua mão, pesava a mão de Deus pesando dia e noite sobre mim, e o meu vigor, ou a minha saúde, se tornou em sequidão de estio, foi embora. Comecei a emagrecer, comecei a perder o gosto pela vida. Versículo 5, olha o remédio: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, eu não mais a ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões,
Basta, não vou mais conviver com essa realidade. E tu, Senhor, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. O que cura esse tipo de enfermidade, de origem, de raiz espiritual, não é o óleo, não são os presbíteros. Aliás, um dos distintivos da reforma é a bandeira do sacerdócio universal do cristão. Então você tem a mesma eficácia em sua oração do que eu e do que qualquer outro pastor. Aqui, mais uma vez, precisamos entender, o óleo tinha um efeito terapêutico, um fim medicinal. Os presbíteros foram ao encontro do acamado porque ele estava acamado, porque ele estava impossibilitado de ir se retratar com as pessoas devidas. Então, a oração daqueles que foram ofendidos gerou a paz e então a cura, a resposta de Deus, a eficácia esperada diante daqueles dilemas. Quando nós olhamos essa passagem, eu me recordo, por exemplo, especialmente na Igreja Católica na Idade Medieval, como eles interpretaram esse texto. Para o seu conhecimento, se você vem de um berço católico como eu venho, você deveria saber que a famosa extrema unção surgiu a partir de Tiago, capítulo 5, verso 14. Depois, agora, na segunda metade do século XX, no Concílio Vaticano II, a igreja então se reuniu, a igreja romana, católica romana, e mudou agora a expressão para outro nome, o sacramento até então da extrema unção. Passou a ser agora o sacramento da unção do enfermo. Mas tudo isso baseado em Tiago, capítulo 5, verso 14. Mas quando nós olhamos para toda a passagem do capítulo 5 e todo o encorajamento ao bom uso das palavras, Tiago vai nos lembrar da eficácia das nossas orações, ilustrando mais uma vez, como ele fez no domingo passado para nós, dos versos 7 a 11, um outro profeta. Lá nos versos 7 a 11, ele ilustrou os profetas como um todo. Ilustrou o Jó, e ilustrou aí a figura de um lavrador. Agora ele vai especificamente lembrar de um profeta chamado Elias. E olha que interessante aconteceu, e está descrito e narrado em 1 Reis, capítulo 17 e 18, que Deus fez por meio de Elias. O povo se prostituiu cultualmente, se curvando a outros deuses. E Deus então recolhe as águas do céu, de maneira que durante 3 anos e meio, eles não tiveram uma gota de chuva. Nós aqui não sabemos o que é isso, ficamos 1 mês e meio e já estávamos morrendo. Talvez no sertão do Brasil, alguns contextos saibam bem do que se trata isso. Mas fato é que 3 anos e meio não havia mais safra. Os gados estavam morrendo. A vida estava comprometida, a manutenção da vida. Então Elias, como um profeta de Deus, foi ao Monte Carmelo, acompanhado do seu discípulo, prostrou-se com o seu rosto em terra, em solo batido, em terra seca, e orou. E por 7 vezes, aquele discípulo foi olhar para ver se tinha nuvem. E ele voltava dizendo: olha, Elias, nada feito. Na 7ª vez, então, diz que havia uma pequena nuvem surgindo. E, de repente, aquela nuvem escureceu toda a cidade.
e veio um baita temporal. Você, ao ler o episódio de 1 Reis 17, 18, você vai se maravilhar e vai dizer assim: ah, pastor Rony, mas ele era um profeta de Deus. Sabe o que Tiago fala? Quando ele fecha o seu raciocínio em termos da oração do justo, ele fala assim, lá no verso 17, Elias era um homem semelhante a nós. A nós. Não pense que a oração de Elias, ela é superior à minha e à sua. Não pense que Elias, por ser um profeta, era alguém espiritualmente superior a você. Homens de Deus fizeram grandiosos feitos, porque decidiram obedecer a Deus. E na noite de hoje, Tiago conclui o seu raciocínio, a sua carta, o seu ensino, dizendo: você é um homem maduro, uma mulher madura, um jovem maduro, um adolescente maduro. Então faça orações a todo tempo. Orações pelos que sofrem, orações por aqueles que estão doentes e que estão à beira, inclusive, da morte. Em 1 Coríntios 11 diz que alguns, inclusive, morreram, estão dormindo. Em outras palavras, um eufemismo para dizer morreu, por causa da desobediência e do pesar da mão de Deus. Qual é o remédio? Confessar e abandonar o seu pecado. E aí, então, Tiago conclui dizendo: meus irmãos, se vocês souberem que há entre vocês alguns fracos, que estão a ponto de se desviar, e alguns serão desviados, orem por esses, porque à medida em que eles se converterem, ou melhor, se arrependerem, vocês foram instrumentos de Deus para ganhar a alma deles para Deus. Orem por eles, por esses que estão se afastando porque estão fracos na fé. Aqui, Tiago, ele não está de forma alguma contradizendo a primeira carta de João, capítulo 5, quando João diz que não adianta orar para aqueles que pecam para a morte. Aqui é simplesmente uma complementação que Tiago oferece. E pecado para a morte é outro assunto que nós já tratamos aqui na Escola Bíblica Dominical, e se você quiser, você pode pegar o áudio e ouvir aí a aula e entender melhor quais são os pecados para a morte. E a Bíblia fala e narra e descreve alguns. A ceia do Senhor, participar indignamente, foi um pecado para a morte física. Nós sabemos que Ananias e Safira cometeram um pecado para a morte física. Não se trata de uma perda de salvação, mas um juízo físico e temporal a esses indivíduos que optaram em viver em desobediência aberta aos preceitos de Deus. Quero concluir, então, a carta de Tiago, fazendo apenas algumas considerações. E lembrando a mim e a você, que antes de tudo, a desobediência aberta a Deus, ela pode culminar em doenças e até mesmo em morte. Isso não é o que o pastor Rony pensa, isso não é opinião minha, isso é que o Tiago reconhece, Paulo descreve, João afirma, entre tantos outros textos das Escrituras. Pecado, portanto, Igreja Batista Vida Nova, é coisa séria. Pecado adoece um indivíduo. Muitos indivíduos que se encontram no estado de depressão, na verdade, lutam, em outras palavras, com o seu orgulho. Por se depararem, por exemplo, que eles não têm o controle da sua vida em suas mãos. E que ao ver que eles não têm a rédea
então eles se desanimam e gradativamente se encaixam num quadro de depressão. Não estou dizendo que todos os casos de depressão é em função disso, ok, igreja? Estou dizendo que esse é uma das possibilidades. Essa é uma das possibilidades. Desobediência a Deus é coisa séria. Mas a Bíblia nos oferece uma esperança. Quando o pecado é tratado, há cura. Provérbios 28 diz que aquele que confessa a sua transgressão e a deixa, alcançará misericórdia. Mas aquele que a encobre, jamais prosperará. Provérbios 28, 13. Qual o tratamento que se deve dar a indivíduos que se encontram acamados em função dos seus pecados? Arrependimento, confissão, retratação, oração. E por último, mas não menos importante, todos nós devemos zelar pelo bom uso das nossas palavras, para não sermos encontrados diante de Deus como mentirosos, para não sermos desmoralizados diante do mundo, da sociedade, dos nossos relacionamentos, como pessoas não confiáveis, dando um mau testemunho e prestando um desserviço ao reino. Vamos orar mais uma vez.